Valendo. Glória a Jesus. Eu cumprimento a todos os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para aprender, da parte do Senhor, mais uma escola bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar fazendo uma oração para darmos início aqui à escola bíblica dominical. Oremos. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Querido Deus e Pai, em cuja presença nós nos encontramos, queremos exaltar o Teu nome e Te agradecer por mais uma rica oportunidade. Permanece conosco, nos ajudando. Abençoa todos quantos, Pai, estejam a aprender, Senhor, com a escola bíblica dominical neste dia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós iremos estudar a lição de número 6 do terceiro trimestre, E o tema da lição Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O texto áureo está escrito: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Isaías, capítulo 60, verso 18. A verdade prática: somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Aleluia. E a leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Neemias, capítulo 1, verso 1 ao 4. E segundo o texto, Neemias 2, 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 2:1. Sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre, como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolado, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do agrado do rei,
E se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltará? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei, se ao rei parece bem, dei-me se me pé carta para os governadores da além do rio, para que me dê passagem até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Deus sobre mim. Então vim aos governadores da além do rio, e dei-lhe as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. Louvado seja o nome do Senhor. Uma leitura extensa, mas muito boa. Objetivo geral é mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. E os específicos, primeiro, é mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Segundo, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. Terceiro, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Quarto, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. Quinto, apontar como foi a inauguração solene dos muros. E o sexto é conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Meus irmãos, então teremos aí uma boa aula, que Deus possa estar abrindo nosso entendimento para compreendermos o seu ensino. A nossa irmã Eveline, ela vai estar ministrando esta lição para nós. Peço a sua atenção e que Deus possa estar abençoando a sua vida através desse ensino. Irmã Eveline, se posicione. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor e estou muito feliz pela oportunidade que me é concedida neste dia de ministrar as lições da EBD desse trimestre, que tem um tema muito propício, né, que é os princípios divinos em tempos de crise. Estamos vivendo exatamente esses dias tão difíceis, onde precisamos manter, conservar os princípios divinos, independente das situações em que nós estamos vivendo. E hoje, como o presbítero Olavo já leu aqui, fez a nossa leitura bíblica em classe, e que faz parte da 6ª lição, e que tem como tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Reconstruir nunca é fácil. Meu esposo é pedreiro e a gente sabe que começar algo da base é melhor do que reconstruir. Pegar um terreno cheio de entulho, com paredes derrubadas, e ter que limpar aquilo tudo para reconstruir é muito complicado.
é muito difícil. E é sobre essa reconstrução dos muros de Jerusalém que nós iremos falar esta noite. Nas lições passadas, nós estudamos que, ao se cumprir os 70 anos do cativeiro babilônico do povo judeu, no primeiro ano do reinado do rei Ciro, para que se cumprisse a palavra que saiu da boca do profeta Jeremias, o Senhor, para despertar o rei Ciro, colocou no coração dele reconstruir o templo de Jerusalém. O templo foi construído. Apesar de muitas oposições, de muitos levantes, de embargamentos, mas finalmente o templo foi reconstruído. Daí, do templo reconstruído até chegar a hora de Neemias entrar na história, passaram-se aproximadamente 100 anos. Então, o povo em Jerusalém estava adorando ao Senhor. O povo em Jerusalém estava fazendo os seus sacrifícios em um templo reconstruído. Porém, dentro de uma cidade com seus muros fendidos e com suas portas queimadas. Porque para o povo judeu, o que importava era o templo. O templo está aqui, está tudo ok. O templo está erguido, está tudo bem. Estamos fazendo os nossos sacrifícios, está ótimo. E não se importavam com a desolação que se encontrava a cidade, com seus muros caídos, com suas portas queimadas e a cidade totalmente desprotegida. Aqui na introdução da nossa lição diz: nesta lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. Então, diante de tudo isso que eu falei aqui para vocês, que o templo estava construído, mas o povo estava adorando ao Senhor em uma cidade totalmente desprotegida, porque os seus muros haviam sido derrubados e as suas portas queimadas, desde a época em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém, sitiou Jerusalém e devastou totalmente aquela cidade. Ficou acabada. Né? Então, é neste contexto histórico da reconstrução dos muros que Neemias entra na história. A Bíblia diz que Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. E nessa ocasião eles estavam na fortaleza de Suzã. Quando Neemias recebe uma visita de seu irmão, que tinha vindo de Jerusalém para visitá-lo, junto com algumas outras pessoas. E toda vida que nós recebemos uma visita na nossa casa, nós queremos saber o quê? Notícias de pessoas que ficaram lá na nossa terra. E Neemias se interessou em saber como era que estava o povo de Jerusalém, como era que estava a própria Jerusalém. Neemias tinha curiosidade de saber como é que se encontrava aquele povo. E a notícia que Hanani, seu irmão, lhe deu, não foi nada agradável. A notícia não foi muito boa para Neemias, né? Que era um homem que havia sido despertado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. O despertamento, queridos, é algo grandioso que Deus ele efetua na vida do homem. Mas por Deus fazer o despertamento na vida de uma pessoa, não é sinal de que essa pessoa vai obedecer. Deus tem despertado muitas pessoas hoje para a sua obra, mas nem todos têm se disponibilizado para tal.
E Deus despertou Neemias nessa época aqui para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E por que Deus despertou Neemias diante de tantos outros que existiam? Porque Deus, Ele não escolhe pessoas por acaso. Ele não escolhe pessoas para fazer a sua obra aleatoriamente. O plano de Deus para nós está antes de nós nascermos. Antes de Neemias nascer, o plano de Deus para esta obra já estava determinado para a vida dele. Então, quando Neemias recebeu a notícia de como estava desolada Jerusalém, a Bíblia diz, no tocante ao sentimento de Neemias, que ele desmoronou. Ele desmoronou ao ver o estado de miséria e de assolação daquela cidade. E a Bíblia diz que ele, o quê? Neemias, ao saber da situação de miséria e desolação de uma cidade e de um povo que ele não conhecia, pois ele não nasceu em Jerusalém, ele não conhecia Judá. Neemias nasceu ainda na escravidão da Babilônia, então ele não conhecia nem Jerusalém e nem tampouco os seus patriotas que ali estavam. Mas ele colocou no seu coração ajudar aquele povo. Então ele disse, eu não conheço Jerusalém, eu não conheço meus patriotas, mas eu sinto a dor deles. Neemias, quando recebeu aquela notícia, ele se sentiu como se estivesse lá naquele local. Ele se sensibilizou com a dor do próximo. E isso, querido, traz uma lição muito profunda para as nossas vidas. Que muitas vezes nós sabemos notícias de pessoas que nós ou conhecemos ou não conhecemos. E porque estamos em uma vida confortável, porque estamos vivendo em um local onde não passamos por nenhuma necessidade, nós não nos importamos com o que os nossos semelhantes estão passando. Hoje nós estamos vivendo em um tempo de crise, como nunca vivemos antes. Essa pandemia que tem assolado as nações. E hoje eu posso estar muito bem, tendo pão na minha mesa, tendo a minha despensa cheia, desfrutando de saúde, mas tem muita gente que não está como eu estou. Tem muita gente que passa necessidade. Tem muita gente que sente a falta do pão, do emprego, de tantas outras coisas. Então, nós precisamos usar de uma palavra, aliás, não é nem de palavra, é usar do comportamento que essa palavra traz nos nossos dias de hoje, que está sendo tão famosa. Precisamos ter empatia para com os nossos semelhantes. O que é empatia, irmã Eveline? É sentir a dor do outro. É tomar para si aquilo que o outro está sofrendo. É chegar junto, é estender a mão, é abraçar, é ajudar. Quando Neemias soube do estado de Jerusalém, a Bíblia diz que ele se assentou. A Bíblia diz assim, ó, eu chorei, lamentei e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Sabe quantos dias Neemias passou orando? 3 meses. Muitas pessoas dizem assim, quando está com um problema, eu vou fazer a oração de Neemias, porque acha que foi algo muito rápido. Não, 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 não. Neemias passou 3 meses orando. Neemias conhecia o Deus do céu. Neemias conhecia a lei. Neemias conhecia os mandamentos de Deus. E Neemias ali, ele fez uma oração de perdão e de arrependimento. Ele colocou tudo ali diante de Deus com relação ao que o povo estava passando. E Neemias pediu perdão a Deus pelos pecados dele e pelos pecados do povo. Foi uma oração de arrependimento. E isso durou 3 meses. E o interessante é que eu estava estudando a Bíblia e eu vi algo muito interessante. Neemias era copeiro do rei. Neemias era uma pessoa de alta confiança do rei. E a função de Neemias era o quê? Degustar
a comida do rei, né? Porque era normal naquela época os reis serem envenenados para que outros viessem usurpar o seu trono. Então havia essas pessoas de confiança para provar a comida do rei. E eu fico me perguntando como Neemias conseguiu jejuar. Como Neemias conseguiu jejuar, sendo ele o copeiro do rei, sendo ele aquele que tinha que comer, que tinha que provar a comida do rei antes do rei. Eu não sei explicar, mas ele jejuou. Mas ele orou, né? Porque há situações, queridos, na vida da gente que chega certas notícias que a gente não sabe o que fazer, que a gente não sabe como começar, que nos sentimos impotentes diante da situação. E eu costumo dizer que quando essa situação bater na sua porta, só há 3 coisas a fazer. A primeira é orar. A segunda é orar. E a terceira é orar. E foi isso que Neemias fez, né? E eu digo a você, a oração sempre traz solução. Então, a gente vai ver aqui que Deus responde às orações de Neemias. Neemias orou? Orou. Neemias fez o que precisava fazer? Fez. Aí a Bíblia diz que Deus responde às orações de Neemias. Através de quê? Deus responde às orações de Neemias. Neemias foi escolhido por Deus, como eu disse a vocês, não foi por acaso, não foi aleatoriamente. Neemias não estava onde estava por acaso. Não. Ele estava ali por determinação de Deus. Assim como José do Egito não foi para o Egito por acaso. Assim como Esther, também no mesmo canto onde Neemias se encontrava, na fortaleza de Suzã, ela não estava ali por acaso. Deus, quando coloca pessoas em determinadas posições, diante de pessoas influentes, ou até ela mesma se tornando influente, nunca será para o próprio interesse daquela pessoa, mas sempre será para os interesses particulares de Deus. E quais são os interesses particulares de Deus? Sempre é o povo, sempre é a humanidade. Sempre é o seu reino. Então, Deus desperta as pessoas para quê? Para se disponibilizarem para o seu reino, para a sua obra. E Neemias, ele estava ali no local certo, com a pessoa certa e no momento certo. Então, Neemias orou ao Senhor. E depois desses 30 dias de oração, desses 3 meses de oração, Neemias se apresentou diante do rei. Durante esses 3 meses, Neemias se apresentava normalmente. Mas quando terminou aquele período de oração, a Bíblia diz que o rei notou um abatimento no semblante de Neemias e interrogou a ele o porquê daquela desfiguração de tristeza em seu rosto. E Neemias explicou como era que estava a sua pátria, como era que estava o seu povo, né? E o rei, muito sensibilizado com tudo que Neemias contou, né? Olhou para Neemias e, tal como o rei Assuero disse para Esther, falou para Neemias: o que me queres? O que tu queres? O que tu pedes? Né? E eu costumo dizer, queridos, que os crentes, eles gostam de fazer pedidos difíceis. Crente gosta de fazer pedidos difíceis. A mãe está lá com o filho todo desmantelado. Mas quando ela vai orar, ela não pede só para Jesus salvar aquele filho, não. Jesus, eu quero que tu salve, eu quero que tu faça dele um pregador, eu quero que tu faça dele um pastor. Só pede coisa difícil. A gente vê que Eliezer, o mordomo de Abraão, quando foi buscar a futura esposa de Isaac, Abraão chegou numa cidade que ele não conhecia, lá em Mesopotâmia, e começou a orar ao Senhor. Deus do meu senhor Abraão, eu estou aqui em pé, junto à fonte, no horário em que as donzelas saem para tirar água. E há de ser, Senhor, que a donzela
que eu pedi para baixar o cântaro para me dar água para eu beber, e que se ela oferecer também água para os meus camelos, então eu entenderei que essa é aquela que tu escolheu para o meu Senhor. Pedido difícil. Não era fácil também o pedido que Neemias ia fazer ao rei. Quando o rei perguntou a ele, o que que tu queres? E Neemias agora fez uma oraçãozinha bem rapidinho. Neemias orou, né? E pediu o quê? Ele estava diante da pessoa certa. Me libera para que eu vá à minha pátria. A primeira coisa. Porque Neemias não se apresentou diante do rei sem o plano, não. Esses 3 meses que Neemias estava orando, ele estava também buscando ao Senhor um plano para apresentar diante do rei, para que fosse tudo liberado. Então, a gente não pode chegar só com a cara e a coragem, não. Temos que avaliar, temos que planejar, temos que criar estratégia. E Neemias já estava pronto para dizer o que queria. E Neemias pediu para que o rei o liberasse para ir à sua terra, à sua pátria. Né? E também pediu para que o rei concedesse a ele cartas para que ele pudesse passar por dentro das terras dos governadores. E pediu também cartas para que ele pudesse apresentar a Asaf, a guarda do jardim do rei, para que ele pudesse tirar madeira para levar para a construção dos muros de Jerusalém. Pedido difícil. Nós costumamos fazer pedido difícil. E deixa eu te dizer uma coisa. Não pare de fazer seus pedidos difíceis a Deus. Continua pedindo. Mas esteja no lugar certo, com a pessoa certa e no momento certo. É isso, as características que você precisa ter para fazer os pedidos que você precisa, os pedidos difíceis. E o rei, então, Neemias disse que o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então, a liberalidade do rei é porque o rei também já havia sido tocado por Deus para esta obra. Porque tudo é de Deus, tudo provém de Deus. Nada acontece na vida do ser humano se do céu não nos for dado. Né? Então, Neemias chega a Jerusalém. Depois que tudo aconteceu, de acordo com a oração de Neemias, como eu disse, oração resolve tudo. Então, depois que tudo aconteceu, segundo essa oração, Neemias chega onde? Em Jerusalém. A Bíblia diz que ele chegou lá quietinho. Assim, Neemias chegou a Jerusalém, passou 3 dias quietinho, sem comunicar nada a ninguém, sem falar nada a ninguém, mas depois de 3 dias, Neemias saiu à noite, na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual seria o seu objetivo em Jerusalém. Isso, irmãos, é sabedoria. Muitas vezes nós temos um projeto, e a nossa primeira coisa é espalhar, é contar a A, a B, a C, o que vamos fazer, sem antes sair para analisar, para avaliar se vai dar certo ou não. A Bíblia diz lá no Novo Testamento qual homem que quando for construir a torre, ele não verifica primeiro se o capital que ele tem dá para construir, para que quando ele comece, acabando-se os recursos, a torre fique pelo meio do caminho e as pessoas passem e zombem dele. Olha aí, esse homem começou a construir a torre e nem terminou. Né? Então, Neemias saiu o quê? Para averiguar a terra, para averiguar, para ver se aquilo que tinham falado para ele lá em Suzã era verdade ou não. E ele chegou e começou a avaliar. E eu acredito que cada metro quadrado que Neemias andava dentro de Jerusalém, ele sentia uma dor no seu peito. Porque só em ele ouvir falar como estava Jerusalém, ele desmoronou. Agora, ele estava vendo. Agora, ele estava sentindo na pele. Isso sabe o que é? É sentir a dor do próximo. É tomar para si a dor do próximo. Neemias agora não estava mais longe, mas Neemias agora fazia parte
daquele povo que estava vivendo naquela situação. Só que com uma diferença. Neemias não ficou só jejuando. Neemias não ficou só orando. Neemias agiu. Neemias se disponibilizou para fazer algo por aquelas pessoas, pela sua pátria e por alguém que estava precisando, que há 110 anos após o cativeiro, ainda continuava ali os muros fendidos e as portas queimadas. E passo a passo Neemias começou a andar ali, depois que Neemias fez toda a vistoria, especulou, analisou toda a situação. Aí no outro dia, ele reuniu os nobres e os magistrados daquela cidade. Convocou uma reunião e convidou o povo para erguer os muros de Jerusalém. E falou quão bom foi o rei para com ele, que distribuiu tudo o que ele precisava para levantar aqueles muros. E diante desse diálogo, diante desse argumento que Neemias fez para com o povo estava pronto para reconstruir os muros. Quando Neemias terminou de falar, o povo simplesmente disse: levantemos e edifiquemos os muros. Neemias se tornou um com o povo. Neemias não chegou lá dizendo com toda a arrogância que trazia a carta do rei, que iria ser governador. Não. Ele humildemente apresentou ao povo o estado de desolação que estava Jerusalém e que ela precisava ser reerguida e que ele tinha os recursos para reconstruir aquela cidade. E o povo se uniu a ele para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Vamos aqui para o terceiro ponto. Neemias, então, inicia o levantamento dos muros, né? Nós vimos que a tática de Neemias foi o quê? Foi envolver todo o povo, né? O ponto 1 diz assim: Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo cada parte uma porta simultaneamente, lado a lado. Haveria pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente da sua própria casa. Havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material e etc. O coração do povo se inclinou a trabalhar. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começavam a ser tapadas, né? Neemias teve um plano lá, junto com o rei. Agora Neemias dava também o quê? A tática de levantamento dos muros. E nós vimos que a tática de Neemias foi o quê? Foi envolver todo o povo. Ninguém podia ficar de fora. Para que houvesse mais prazer na execução do trabalho, muitos trabalhadores, eles faziam a reconstrução daquele muro na parte que ficava em frente da sua casa. Neemias faz parte de um chamado coletivo. Neemias, ele não pode fazer nada sozinho. Neemias, ele representa a coletividade. A construção não dependia apenas dele. Nós vemos isso também, queridos, no nosso meio. Nós temos uma congregação, nós temos uma igreja, e a igreja nós vemos que ela é dividida em departamentos. Para quê? Para que haja uma interação e todos possam se envolver na obra de Deus. Porque na obra de Deus há trabalho para todos. Precisamos ter esse envolvimento, precisamos ter essa interação para que o trabalho do Senhor venha progredir. O muro foi levantado rapidamente, por quê? Porque havia união, né? Porque havia unidade, porque havia ali um sentimento igual de uns para com os outros. O mesmo sentimento de um era o sentimento de outro. Era como se fosse um só coração, trabalhando em favor de um todo. Então, essa foi a tática de Neemias, o qual funcionou muito bem. Tudo estava indo maravilhosamente bem. O muro sendo erguido, né? A obra estava progredindo, o povo estava unido, feliz, quando de repente surge uma ameaça. Uma ameaça essa que poderia parar a construção.
É porque, nessa época, né, houve lá um problema entre as classes sociais. Os povos, as pessoas mais pobres, chegaram para Neemias e reclamaram para Neemias com relação aos ricos, que tinham tomado as suas fazendas, que tinham tomado o seu dinheiro, tinham tomado as suas casas e viviam praticamente como escravos nas mãos deles. Diziam até que as suas filhas praticamente nem moravam mais com eles, porque eram como se fossem escravas nas mãos dos mais ricos. Mas esse problema Neemias contornou com um diálogo consciente que levou aquele povo, os mais ricos, os mais nobres, a ter generosidade e devolver tudo às pessoas mais pobres. Mas precisou de um homem cheio da graça, cheio do Espírito, onde ele não chegou lá acusando ninguém, mas ele conscientizou aquelas pessoas nobres a respeito da lei. Ele levou a lei de Moisés ao entendimento deles, que eles não podiam agir assim. O povo foi escravo em terra estranha, mas como vocês escravizam os seus próprios compatriotas? Neemias levou o povo a se conscientizar que eles não poderiam fazer isso. O problema foi sanado. A divisão cessou. As lamentações acabaram e a reconstrução dos muros continuaram. Mas não era só essa a oposição. Havia muitas outras oposições. O muro finalmente foi construído. Mas não foi fácil, pois esse empreendimento provocou grande oposição. Sanbalate e Tobias, nomes bem conhecidos do nosso meio, né, que representam o quê? A inveja, a ambição, tudo de ruim que as pessoas têm com relação a outras quando estão prosperando. Eles estavam também envolvidos nesta obra, mas não para ver o progresso da obra, não para ver o sucesso da obra, mas para derrubar a obra. Isso também fica para nós meditarmos, queridos, porque às vezes tem uma pessoa caída no chão, como um muro. E há muitas pessoas que querem levantar essas pessoas, mas tem outras que não têm o mesmo desejo. Por quê? Porque ficam apontando o pecado do passado, ficam apontando a falta daquela pessoa no passado. Se ela está caída, ela merece. Se ela está caída, é porque ela fez por onde está. Mas Deus, Ele não nos chama para apontar pecado de ninguém, mas sim para levantar o que está caído e suscitar aquele que está desanimado. E Sanbalate e Tobias era uma dessas pessoas que, além de não acreditar na reconstrução dos muros, ainda também não queria ver aqueles muros de pé, né? Nós vemos aqui agora para o quinto ponto, que fala sobre a escravidão babilônica, né? O muro foi solenemente inaugurado. Deixa eu passar aqui. O muro foi solenemente inaugurado. Depois da construção, as maiores festividades, né? E o povo foi chamado para conclamar, para ter vitória. Da escravidão para a Babilônia, até a conclusão dos muros de Jerusalém, passaram-se 180 anos. 70 anos de escravidão, mais 110 anos de reconstrução dos muros. E o que aconteceu? O muro foi concluído e era um dia solene de dedicação, de muita gratidão. E a alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvida de longe. Os muros representam, sabe o que, queridos? Proteção, segurança. Estamos guardados. A Bíblia é um fato, a Bíblia é algo real, mas precisamos admitir que na Bíblia há cheia de simbologias. Quando nós ouvimos falar em espada, o que vem na mente? É uma arma branca? Espiritualmente falando, quando se fala em espada, vem simbolicamente a palavra de Deus. Quando se fala em semente, espiritualmente, o que vem na nossa mente? O que vem? Semente, palavra de Deus. Quando falamos em terra, será que a gente vem logo à terra onde nós pisamos? Não, mas espiritualmente falando e simbolicamente representa o quê? O coração
do homem. Da mesma forma, muros aqui traz um ensino simbólico sobre salvação. Dentro dos muros, nós estamos guardados. Dentro dos muros, nós estamos protegidos. Mas nós não podemos pensar que os muros vão nos impedir de estar conectado com o mundo. O muro, sim, ele forma uma linha divisória entre o mundo e o reino de Deus. Mas nós somos livres. Os muros não vão impedir o nosso contato com o mundo. Nós somos livres, né? Então, os muros de Jerusalém apontam simbolicamente para a salvação, que representa a divina proteção, que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. É ele quem separa como linha divisória o reino de Deus do reino do mundo. Não significa com isso que é uma proibição pela qual o crente não tem direito de fazer o que quer. O crente é livre. Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação passa também dentro do nosso coração. Passa também pela avaliação do nosso coração. E é por isso que Paulo escreve: a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. E podemos assim fazer nossas palavras de Paulo: o que para mim era ganho, reputei-o, perca-o por Cristo. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar: seja feita a tua vontade. Então, o segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Então, o que eu tenho para dizer, para finalizar aqui essa lição, para nós, é que todos os dias Deus chama pessoas para a sua obra. A Bíblia fala do despertamento. Deus desperta todos os dias pessoas para uma determinada missão, para uma determinada tarefa. Ele não vai te obrigar, ele apenas se desperta. Se você se disponibilizar, quando você começa a fazer, Deus também começa a fazer com você. Deus não vai te deixar só. Apenas se disponibilize. Sinta o chamado de Deus e diga: eu estou pronto, Senhor. Preparado nunca estamos, mas é Deus quem prepara, é Deus quem age, é Deus quem lapida. À medida que você vai enfrentando, fazendo e realizando a obra do Senhor, Ele vai agindo na tua vida e o reino de Deus vai sendo abençoado. Esses muros foram levantados porque houve um homem que atendeu o despertamento do mestre e aí houve sucesso, progresso para a glória de Deus. As oposições existem, mas em todas elas Deus tem dado vitória. Amém? Eu agradeço aqui a rica oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus, graças a Deus. Acabamos de receber um grande ensino da palavra do Senhor. Que Deus ele possa continuar, né, fazendo que o seu coração se disponibilize a desfrutar do seu ensino. Queremos aqui estar agradecendo nosso pastor presidente, né, pastor Moacir, nosso pastor Ozia, nosso superintendente geral. Queremos agradecer aí todos os superintendentes do campo, supervisores, agradecer a nossa amada irmã Eveline, que acabou de ministrar esta aula, que Deus possa abençoar ricamente. Vamos estar fazendo mais uma oração, agradecendo, né, por esta aula e concluindo esta lição em nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, queremos agradecer, Senhor, por mais uma lição, uma EBD realizada
que o Senhor possa fazer com que esse ensino, essa instrução, ela enriqueça a sua igreja aqui em Messejana. Deus amado e santo, nós entendemos, Senhor, que necessitamos da Tua palavra, do Teu ensino. Continua abençoando e fortalecendo os Teus filhos. É o que nós oramos e Te damos graça por tudo, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneça sobre todo o povo de Deus, e aquele que crer, diga comigo, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.